Olá pra todo mundo, eu sou a Aline e vocês são super bem-vindos aqui ao meu canal, o Aline e os Livros. E hoje então, a gente vai se deparar com o final da nossa leitura conjunta do mês de dezembro, La Femme de 30 ans, A Mulher de 30 Anos, essa obra super legal do Balzac que eu comecei a ler com vocês no início do mês. Hoje então é o vídeo 7 e, acreditem vocês ou não, eu não imaginava que esse livro daria tantos vídeos. Mas realmente eu gostei de fazer certas observações com vocês. Eu gostei de explicar bem explicadinho, bem mastigado algumas dessas partes. E gostei de sublinhar algumas características do Balzac que vocês vão encontrar não só nessa obra, La Femme de 30 ans, mas também vão encontrar em livros como Eugène Grandet e alguns outros livros. Então, eu acho importante, já que é a primeira leitura que a gente está tendo aqui no canal, na Aline e os Livros, é o primeiro Balzac que eu abro com vocês. Então, a gente vai finalizar esse ano, esse mês, e essa leitura nesse vídeo de hoje, nesse vídeo 7, contando então o final das desventuras, das muitas aventuras da Julie, da Hélène, de vários dos nossos personagens. Bem, nós vamos chegar aqui então ao final do capítulo 5, onde eu deixei vocês no vídeo 6. E o final desse capítulo 5 é muito tocante, é realmente uma descida. A gente vai ver então a velhice, a gente vai encontrar a morte de muitos personagens e a gente vai ter alguns esclarecimentos da parte do Balzac. Se antes ele acabava confundindo a gente nas brincadeiras entre as crianças, confundindo cabelos escuros, expressões mais sérias parecidas com a do general, cachos loiros parecidos com o do Charles de Vandenesse, então a gente ficava meio que sem saber quem era filho de quem, ficava uma bagunça. Mas a gente vai ter esse esclarecimento e realmente a Hélène foi a única filha que a Julie teve com o marido, o general Victor d'Aiglemont. E ela teve o Gustave, teve o Charles, teve a Moïna, que é uma personagem muito importante que vai crescer na história. Ela teve a Hélène e teve também o Abel. Esses filhos da Julie, eles vão morrer. Um vai morrer de cólera, o outro vai morrer de uma outra enfermidade que vocês vão poder ver no livro. E a gente vai chegar muito rapidamente na velhice da Julie. E é uma velhice realmente que vai contar a história dessa mulher através das expressões dela, através das rugas, através das marcas na fisionomia. E é interessante que o Balzac vai dizer que a fisionomia de uma mulher ela só começa aos 30 anos. Que antes, na juventude, é tudo muito plácido, talvez tudo muito imóvel, como a superfície de um lago tranquilo. Mas depois dessa idade, depois dos 30 anos, então, a mulher começa a mostrar nas suas expressões a sua história. E, de certo modo, ela fica mais transparente. E até mesmo para o observador que não é tão maldoso, existe alguma coisa na fisionomia de uma mulher que denuncia a sua história. Então, a Julie, ela vai parecer muito mais velha do que ela é. Ela tem em torno de 50 anos e, no entanto, ela parece bem mais acabada, bem mais envelhecida. Apesar de continuar mantendo aquela elegância, aquele porte, aquela forma de saber se comportar em sociedade. Tudo aquilo que ela viveu com o Charles, debaixo dos panos, secretamente, tudo isso é denunciado na sua expressão, nas marcas que a vida deixou nela. Então a única filha que vai sobrar para ela vai ser a Moïna. Um spoiler que eu vou dar aqui para vocês é que a Hélène ela vai ter uma morte muito triste. O navio pirata onde eles vivem, já que o marido dela é um pirata, vai sofrer um naufrágio e ela e um dos filhos menores vão ser os únicos sobreviventes e ela vai então conseguir aportar em algum lugar, numa espécie de praia de veraneio. E qual a surpresa dela quando ela encontrar a mãe dela, a Julie, com a Moïna hospedadas nesse lugar em que elas passavam férias. Então a Julie ela vai se confrontar ali com aquela filha perdida, aquela filha que foi embora, que não foi amada, que foi rejeitada e vai ter aquela culpa, vai ter aquele sentimento de ver o que ela fez com a vida de uma pessoa
e o que ela fez da própria vida dela. Então, esse vai ser o fim da Helene. Os outros filhos vão morrer de doença. O Charles, aquele menininho loiro, vai morrer na infância, empurrado pela Helene. Eu já falei isso pra vocês num outro vídeo, no vídeo 4, se eu não me engano. E então, a única filha que vai sobrar pra Madame d'Aiglemont, para essa marquise, vai ser realmente a Moïna. E essa Moïna vai fazer a Julie pagar tudo que ela aprontou na vida, todas as culpas dela. E é interessante porque essa Moïna, filha também do amante, do Charles, ela vai receber da mãe toda a herança, todo o dinheiro que sobrou do Marquês d'Aiglemont. Vamos lembrar também que esse Marquês, depois de conseguir aportar na França, de levar tudo aquilo que ele conquistou na América Espanhola para a família, ele vai morrer. Então, a Julie vai passar a sua vida de viúva, vai ter uma série de atitudes com relação ao dinheiro e vai meio que deixar tudo para Moïna. Ela vai fazer questão de enriquecer a Moïna para que ela possa então fazer um casamento que lhe dê fortuna, que lhe dê posição social. Então ela vai ficar com uma pensão bem pequena, mas vai poder morar no hotel que a Moïna tem, a Moïna e o marido. Então, gente, é mais ou menos esse o final do romance para quem não quer saber o final e para quem quer ler a história. Se você não quer saber sobre o final, eu peço que você desligue esse vídeo agora. Estamos em 7 minutos e alguma coisa, então desliga esse vídeo. Foi ótimo ter vocês aqui comigo. Essa é a finalização que eu dou para vocês. Eu contei muitas informações e fiz várias observações ao longo desses vídeos que vocês podem conferir. Mas daqui por diante eu vou falar do final dessa história, porque eu acho que eu devo isso a vocês. É algo que vocês precisam saber da história da Julie e que vocês precisam saber como uma forma que o Balzac faz de alinhavar, de dar aquele ponto final, aquele ponto que geralmente você dá quando está costurando alguma coisa. Eu não sou expert em costura, mas quando você vai finalizar algum trabalho de costura, eu sei que o ponto que você dá é diferente. E para mim, a metáfora que funciona bem nesse final de livro é realmente essa ideia de que o Balzac, ele dá um ponto, ele dá uma alinhavada na história, ele coloca as coisas em certos termos que faz com que a história tenha um outro tom, mas ao mesmo tempo a gente tem essa impressão de que a Julie, ela recebeu um castigo. No início lá do romance, acho que no vídeo 2, eu falei pra vocês que o Balzac, ele saía contando as coisas de uma forma meio, talvez, amoral, falando dos desejos da Julie, falando da raiva que ela tinha, como ela colocava tudo pra fora. E no Madame Bovary, esse romance do Flaubert tão famoso, com o qual a gente não pode deixar de comparar esse romance do Balzac, porque são heroínas que enfrentam essa desilusão do casamento, enfrentam uma série de questões com relação ao feminino, ao papel da mulher na sociedade, ao papel que a mulher tem na literatura, ao papel desses romances enganadores que mostram o casamento como a felicidade suprema da mulher. Então, o Flaubert, ele vai castigar a Madame Bovary, a Emma Bovary. Ela vai ter um final terrível, sobre o qual eu já falei pra vocês numa série de vídeos que eu também já fiz aqui no canal. Então, nesse final do Balzac, na Femme de 30 ans, na Mulher de 30 anos, é impressionante como a gente vai ver a Moïna, que tem um marido, um conde muito rico, que vai viajar para uma missão no exterior, vai ficar mais de 6 meses fora. E a Julie, ela vai descobrir que a Moïna, ela tem um caso com o filho do Charles de Vandenesse. E esse filho do Charles e a Moïna, eles são meio irmãos. Então, isso vai ser um baque na história da Julie, porque não só a Moïna tá tendo um caso, e tá tendo um caso com um cara que não vale nada, porque apesar dele ser filho do Charles, o sujeito não presta. Ele é um cara super insensível, que só quer realmente se aproveitar da Moïna.
E a Julie tem muito medo que isso tudo venha à tona e que a Moiná caia em desgraça, caia no desprezo da sociedade. E a Julie vai ter um ataque, vai falecer, depois que ela realmente constatar que o filho do Charles de Vandenesse, ele tá saindo, tá meio que pulando a janela do quarto da Moiná. Ela vai descobrir isso e não vai conseguir contar para a filha dela. O impressionante é que quando a Julie tentar falar com a Moiná, quando ela tentar expressar por que ela tem tanta preocupação, a Moiná vai dizer o seguinte para ela: ah, mamãe, não tenha tanto ciúme assim. Eu achei que você só tivesse ciúme do pai dele e não dele. E a Julie vai tomar aquilo como uma afronta. Mas enfim, uma mulher que meio que aprontou a vida toda, que viveu aí esse amor com o Charles, que foi amante dele, teve tantos filhos. E a gente vai ver como isso então veio à tona em sociedade e como isso era de conhecimento até da Moiná. E então a Julie vai morrer sem conseguir dizer para Moiná que ela e o amante dela são meio irmãos, eles têm o mesmo pai. Isso aí vai ser realmente um baque, um castigo aí na história dela e na história da Moiná. Mas é interessante como a Julie, como o Balzac mostra que a Julie pode contar, ela poderia ter colocado as coisas naquela conversa ali com a Moiná, mas depois de ouvir isso, de ouvir que a filha diz que achava que ela só tinha ciúmes do pai, a Julie vai ficar assim tão magoada, tão triste, aquilo foi um golpe tão grande no orgulho dela. Ela não vai conseguir vencer esse orgulho e dizer pra filha. Não vai conseguir vencer o orgulho, não vai conseguir vencer a vergonha e vai deixar a filha então cair em desgraça. Ela não vai conseguir. Então esse é o final do romance, o final da história, La Femme de Trentin. Espero que vocês tenham gostado das observações que eu fiz aqui. Se vocês são novos aqui no canal, não deixem de se inscrever, de deixar likes nesse vídeo, de compartilhar a história da Julie e essas tantas outras histórias que estão dentro dessa grande aventura do Balzac. Eu vejo vocês então nas próximas leituras aqui do canal. Tchau!